quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria para nós, irmãos, estarmos aqui nesta manhã, uma manhã tão especial, uma manhã que o Senhor preparou para nós, para estarmos aqui na sua casa, para juntos com os meus irmãos, nós louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Eu já quero agradecer a oportunidade dado a nós pelo nosso vice-presidente, pastor Pedro. Obrigado, pastor Pedro, tá bom? E estar com os irmãos nesta manhã é motivo de muita alegria. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a Bíblia nos Salmos de número 46 e o verso de número 1. Salmos de número 46 e o verso de número 1. Aleluia, glória a Deus. Você está sentindo a presença do Senhor aí, minha irmã? O Senhor está conosco, né? Aleluia, a presença do Senhor é algo que nos move, é algo extraordinário, né? Que toca em nós, nos impulsiona a estarmos aqui na presença do nosso Deus. Salmos de número 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podeis tomar vossos assentos. Meus irmãos, o tema que o nosso presidente, pastor Isaías, colocou para esta semana de consagração é: Deus tem o controle. É um tema tão forte e esse tema, ele nos faz pensar, esse tema nos faz refletir sobre o controle de Deus. Aliás, de acordo com o texto que nós lemos aqui, este é apenas um dentre milhares de textos bíblicos contidos na Bíblia que retrata o poder de Deus, que retrata a existência de Deus, que retrata o poder de Deus, que retrata o controle de Deus sobre todas as coisas. Deus, Ele é o único que tem o controle. Sabe por que Deus tem o controle? Porque Deus, Ele é soberano. E esta palavra soberano me chamou a atenção, que ela deriva de soberania. E eu fui ao dicionário pesquisar sobre a palavra soberania, porque só pode ter controle total, só pode ter controle absoluto quem é soberano. Nós podemos ter controle,
Mas o nosso controle, ele é um controle limitado. Você está dirigindo um automóvel, você tem o automóvel sobre o teu controle. O volante, o freio, o acelerador te dá autonomia, te dá poder para você controlar aquele automóvel. Para você colocar aquele automóvel em movimento, para você acelerar e desacelerar. Então você tem um controle. Só que o teu controle, ele é limitado. Você não tem o controle sobre a via. Você não tem controle sobre o tráfego. Você não tem controle sobre o outro automóvel que está vindo em sua direção. Então ninguém pode entrar dentro do carro e dizer: eu tenho o controle total da situação. Não tem. Porque quando você pensa que você tem o controle do freio, do acelerador e da direção, logo você se depara com um cruzamento. Logo você se depara com um radar. Logo você se depara com alguém que cruza a sua frente, com alguém que invade a sua frente. E aí você que aparentemente tinha o controle, logo não tem o controle. Acontece um acidente, acontece um incidente. Então o ser humano, ele é limitado no seu controle. Você aparentemente tem o controle sobre a família. E de repente tudo está indo muito bem, mas do dia para a noite as coisas bagunçam lá em casa. E a pessoa passa a perder o controle sobre o cônjuge, passa a perder o controle sobre os filhos, passa a perder o controle sobre as finanças, passa a perder o controle sobre uma série de coisas que aparentemente ele tinha domínio, que aparentemente ele tinha o poder. Nós estamos vendo agora no Brasil uma pequena crise que começou com o nosso presidente Bolsonaro, que aparentemente tinha o controle sobre o governo. E de repente o ministro, por uma coisinha tão pequenininha, vocês viram o distúrbio que aconteceu. E agora ele vai ter que trabalhar novamente para tentar trazer o controle para a sua mão. Eu estou aqui, irmãos, tentando demonstrar a vocês, porque o tema desta campanha é: Deus tem o controle. Deus tem o controle porque Ele é soberano. Aleluia, glórias a Deus. E o dicionário, ele definiu que o controle está definido como autoridade suprema que detém o poder sem restrições. Nós temos restrições no exercício do controle sobre coisas tão pequenininhas. Nós não temos controle nem sobre o nosso próprio corpo. Você come uma comida, uma salada, e de repente à noite você já passa mal. Você perde todo o controle. Nós somos limitados. Porque o nosso controle, ele é um controle com restrições. Mas o nosso Deus que está aqui nesta manhã, oh, aleluia, aleluia, a sua soberania faz com que Ele tenha o controle sobre todas as coisas. Dentro do dicionário, ele define que só pode ter controle quem é soberano. E só é soberano quem tem o controle sem restrições. Agora vamos levar para a teologia. Como que a teologia define esta palavra controle? Deus tem o controle. Os homens já definiram que só pode ter o controle quem é soberano. Então, nós precisamos estar na total dependência de Deus, porque a qualquer momento as coisas saem do nosso controle. Elas até podem sair do nosso controle pela nossa finitude, porém elas não saem do controle de Deus, porque eu enxergo aonde os meus olhos alcançam, mas o Senhor, Ele enxerga além de todas as limitações e restrições humanas.
Eu consigo enxergar o que tem dentro desse espaço, porém as paredes, elas me limitam a saber o que está acontecendo do outro lado, na rua, aqui no corredor. Eu não sei o que está acontecendo, mas enquanto eu estou limitado a ver onde os meus olhos alcançam, o meu Senhor está enxergando lá em casa, o meu Senhor está enxergando lá na empresa, o meu Senhor está enxergando os meus filhos na escola, o meu Senhor está enxergando o meu amanhã, o meu daqui 10 anos, o meu Senhor está enxergando tudo que vai acontecer em milésimos de segundo. Aleluia. Teologicamente, controle significa o domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. O homem diz que só tem controle quem tem soberania. E para ter soberania não pode ter restrições. Então, definimos que o homem é limitado, então o homem não tem controle. O seu controle é transitório. O seu controle é fictício. O seu controle é aparente. O seu controle tem e logo não tem. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos nesta manhã, que faz nós tranquilizar o nosso coração, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes bagunça toda a geografia, nós não temeremos, porque nós não temos o controle, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Você pode adorar o nome do Senhor nesta manhã, porque Ele tem o controle da sua vida, do seu futuro, dos seus filhos, dos teus negócios, do teu ministério, da tua carreira profissional. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu perdi o controle sobre a minha casa, mas Ele continua no controle da minha vida. A mente humana se limita a entender os atributos de Deus, porque Ele é um ser todo-poderoso, porque Ele é um ser todo bom, porque Ele é um ser todo conhecedor, porque Ele é um ser todo sábio. Nós que somos crentes, que na sua maioria somos obreiros, já temos dificuldade de entender a soberania de Deus. Porque nós não separamos o controle de Deus com o controle humano. Quando o controle humano bagunça, nós queremos transferir para Deus. E aí, aquilo que sai do nosso controle, logo nós queremos dizer que foi Deus que perdeu o controle. E aí nós ficamos o quê? Em dúvida. Agora você imagina a sociedade lá fora. Agora você imagina os nossos filhos lá na faculdade, lá na escola, aonde o alto índice do ateísmo cresce desaceleradamente. Onde estão extirpando, arrancando todo o conceito religioso e principalmente cristão. Você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode ser hinduísta, você pode ser ateu, você só não pode ser cristão. E eles estão catequizando desde o jardim de infância até as universidades. E eu quero trazer aqui uma reflexão, porque eu disse que o tema ele é reflexivo. Porque nós estamos na zona de conforto, imbuído de nossa fé.
conclusiva de que Deus existe, de que Ele tem o controle. Mas logo, os nossos filhos estão expostos a ataques. Os nossos filhos estão sendo desconstruídos. Toda a construção de fé, toda a construção de Deus, feita nas escolas bíblicas dominicais, feitas nos cultos de ensino, e um pouquinho no culto de domingo, porque o culto de domingo não tem cunho de trazer nenhuma formação de educação religiosa, porque é evangelístico. O único lugar aonde você consegue levar um pouquinho de doutrinação bíblica é na escola dominical, mas os filhos não vão, na sua maioria, porque trabalham, estudam, no domingo de manhã querem descansar até mais tarde. Então, na escola dominical, que nós poderíamos doutriná-los a respeito da fé bíblica, eles não têm acesso por motivo N. Resta o culto de ensino de terça. Mas eles também não vêm porque eles estão na escola, estão nas faculdades. Resta o vocal, o grupo de jovem. Mas pouco eles ensinam a respeito disso. Resta um curso teológico, um IBADEP, um ETAD, um curso médio, básico. Mas na sua maioria eles vão depois que terminam a faculdade, depois que terminam os estudos. Aí eles vão pensar em fazer um curso teológico para criar uma carreira ministerial. Alguns escolhem o caminho da música, mas lá se ensina música, não se ensina teologia bíblica. E aí, pastor Pedro, eles vão ficando vulneráveis. E aí eles vão para a escola. Quando eles chegam lá, que eles começam a dizer para os nossos filhos? Tudo que os pais de vocês ensinaram para vocês não é verdade. Não existe verdade absoluta. Vocês têm que questionar. Vocês têm que definir. E aí começa o que, irmãos? Toda uma confusão na mente deles. Não me preocupa a nossa geração. Não me preocupa a minha geração. Me preocupa é a geração que está vindo depois de nós. Dessas crianças que viram adolescente, dos adolescentes que viram jovem, do jovem que se torna adulto, dos adultos que se casam e vão ser obreiros. A nossa geração, ela está boa em termos de números. A nossa geração, ela está boa em termos de pessoas. Nós temos bastante irmãs. Por favor, pastor, era bom no microfone. Vocês estão vendo, irmãos? Eles são sagazes. Eles são dissimulados.
Meus irmãos, vocês estão entendendo porque estão querendo trazer ao Brasil e ao mundo a desordem, o descontrole, para bagunçar. Amém, pastor Elias. Deus abençoe o senhor. É por isso, irmãos, que Satanás, sabendo, ele está tramando contra as famílias, mas contra as famílias cristãs. Eles não estão preocupados contra as outras famílias. As famílias cristãs. Ele quer trazer o caos. Eles querem trazer a confusão. Mas o Senhor, nesta manhã, levanta cada um de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem que sair daqui com uma responsabilidade de que por detrás de você tem uma família, que por detrás de você tem filhos, tem neto, tem bisneto, tem sobrinho, tem primo, que eles estão vivendo sobre ataques profundos de Satanás e que eles estão sendo confundidos em toda a sua formação ideológica. Mas Deus levanta a igreja, Deus levanta a igreja para dizer: eu estou no controle, eu estou no controle. A hora que eu quiser eu trago de volta, a hora que eu quiser eu assumo o volante, a hora que eu quiser eu assumo a direção. Oh, rabá, chocanda, labaçou. Aleluias. A partir de hoje, nós não devemos nos preocupar só com nós mesmos. Nós devemos nos preocupar também com os outros. Os outros jovens. As outras crianças. Principalmente as crianças. Que têm sido alvos de profundos ataques. O Instituto Barna fez uma pesquisa durante 5 anos, principalmente pesquisando entre os irmãos. E eles perceberam de que de cada 10 adolescentes, apenas 3 ou 4 entrarão na fase jovem na igreja. 6 desistirão da fé. Mas Deus tem os seus remanescentes. E ainda está ficando 4. Aleluia, eu não vi nenhum glória a Deus aqui. Ainda está ficando 4 de cada 10 que vão se colocar de pé. Que vão se colocar de pé. Que vão se colocar de pé, que vão se colocar de pé. A minha geração vai, da minha geração vai, mas está vindo 4 atrás de mim dizendo: nós nos colocamos de pé porque nós acreditamos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, e eles vão ocupar os espaços que nós deixaremos. Eles ocuparão as tribunas, eles ocuparão as orquestras, eles ocuparão os vocais, eles ocuparão o círculo de oração, eles ocuparão os ministérios, e eles serão a voz de Deus. Aleluia! Aleluias! Se não compreendermos o poder absoluto e total de Deus, nós não poderemos aprender a descansar nele. Vocês sabem, irmãos, que nos Estados Unidos é bombardeado por tornados, furacões. E os furacões nos Estados Unidos, eles são medidos por força. Os tornados, eles são formados na terra, os tornados.
Esses tornados, eles se formam de partículas de areia, de terra, porque eles se formam sobre o continente. Enquanto que os furacões, eles são formados sobre os oceanos, sobre as águas quentes dos oceanos. Mas, pastor, o que você quer dizer com isso? Calma aí, eu já vou explicar. Eu disse que os tornados que se formam nos continentes são medidos por forças. E os cientistas medem por uma letra chamada F, força. E eles começam da letra F0 até o F5. Vocês sabem que um furacão F0, de força 0, ele tem uma velocidade entre 65 a 115 km por hora. E eles podem causar um prejuízo enorme. O furacão de força 0. O furacão de força 1, eles pegam ventos entre 115 a 175 por hora. E eles podem causar danos moderados. Estelham casas, tombam caminhões. Eu estou falando do tornado F1. Eu disse que vai até o F5. O F2, a velocidade do seu vento é entre 175 a 250. Eles podem arrancar árvores inteiras. O furacão F3, de 250 a 330, derrubam parede e eles conseguem até descarrilhar trem. Pode chegar a 330 quilômetros. O furacão F4, força 4, ele tem uma velocidade de 330 a 415. E ele pode demolir casas, carros, edifícios, arrancar com fundações inteiras. Porque ele atinge até 415 quilômetros. E o último furacão, que é o conhecido como F5, força 5, ele tem velocidade entre 415 a 510 quilômetros por hora. Eles simplesmente devastam tudo. Arrancam casa, árvore, tira trens dos trilhos, arranca edifícios pequenos, tudo. Eu disse que os furacões, eles têm força de F0 a F5. Esse último, o F5, deram um apelido para ele nos Estados Unidos. Esse que pode chegar de 415 a 510 km por hora, deram um apelido para ele. Sabe qual é o apelido que deram para ele? Eu disse que o nosso Deus é soberano. Eu disse que o nosso Deus tem o controle total de todas as coisas. Deram um apelido para o último furacão, o mais devastador e destruidor, que pode chegar até 510 km por hora. Deram um apelido como o dedinho de Deus. Eu acho que você não entendeu. O furacão mais poderoso, o furacão mais forte, mais devastador, ele foi apelidado como o dedinho de Deus. Você consegue imaginar o poder do segundo dedinho de Deus, dos 2, 3 dedinhos de Deus, da mão de Deus, do braço de Deus, da perna de Deus? Você consegue, se um dedinho de Deus é o F5. Aleluia, aleluia, descansa o teu coração nesta manhã, aleluia, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, aleluia. Anauro, quando eu li esse artigo, e que eu vi que o furacão mais poderoso do mundo, o F5, é o dedinho de Deus. Aleluias. Lá em Salmo 147, versículo 4, diz que Deus conta, aleluia, o número das estrelas, e Ele chama cada uma pelo seu nome. Aleluia, Deus tem, aleluia, o universo na palma da sua mão. Ele tem o universo na palma da sua mão, aleluia.
Eu termino essa reflexão nesta manhã. Aleluias, aleluias. Dizendo que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. A angústia pelo descontrole da vida batem à nossa porta. A angústia pelo desequilíbrio natural das coisas nos atormenta. Mas se nós de fato temos o Deus que nós falamos servir, como aquele que controla a nossa vida, nós podemos dizer aqui em meio às tormentas da vida, que Ele tem um refúgio para cada um de nós. Aleluias. Surabacancho mandarabassou. O que está roubando a sua paz? O que está tirando a sua alegria? O que está tirando o teu sono? O que está perturbando a tua alma? O que está fazendo você ficar cocheando entre dois pensamentos? Será que Deus existe ou não existe? Será que Deus me ama ou não me ama? Será que Deus está comigo ou não está? Será que Deus está na direção da minha vida ou não está? O verso primeiro diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, 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 bem presente. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor por um instante? Você pode adorar o nome do Senhor por um instante? Deixa eu ver se você pode. Se você pode, você pode. Aleluia. Ele está no controle, Ele está no controle. Ele ainda controla a sua casa, a sua vida, a sua família, suas finanças, seu ministério. Aleluia. A igreja que você pastoreia, Ele ainda controla. Ele ainda controla. Pastor, está tudo bagunçado. Está tudo chato. Pastor, tá não tem problema. Ele tem um refúgio para você. Ele tem um descanso para você. Sabe por que Ele tem? Porque nós só enxergamos onde os nossos olhos alcançam, mas Ele enxerga além da eternidade. Que Deus abençoe a todos.